Biologia mais uma vez aqui para a gente manter a cabeça no lugar. A melhor matéria tem que ser biologia para você ficar tranquilo aqui, tranquila, tá? Chegando aqui de novo para você do Cursinho Popular Edilson de Góes, que tá aí quebrando a cabeça, estudando feito maluco, feito maluca, mas é assim mesmo. Só funciona assim, não tem jeito não, tá? Do lado de cá, estamos aqui ajudando vocês no que vocês precisarem. Sou eu, Raul Alves, estou com biologia com vocês aqui hoje, ok? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é fotossíntese. A gente falou em outro momento sobre respiração celular, sobre fermentação, e hoje a gente fala sobre fotossíntese. Beleza? Não é difícil, eu sempre falo isso porque sempre fica na cabeça das pessoas, não, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, fotossíntese, não sei o quê. Cara, relaxa que é tranquilo, ok? Então, sempre falo isso nas minhas aulas. Se ajeita aí na sua cadeira, no seu local de estudo, no seu ambiente de estudo, tá? Se ajeita aí na sua mesa, se ajeita na sua cadeira, pede pro seu irmão ou sua irmã fazer um pouco de silêncio aí do lado, tá? Não mandar calar a boca não, porque nós somos pessoas educadas, né? Ô, vocêzinho, faz silêncio aí que agora é minha hora de estudar, tá? É minha vez de estudar. Então, se ajeita aí, se arruma, levanta da cama, toma um copo d'água, molha esse rosto, abre essa janela e vem comigo. Vamos lá? Então, simbora. Hoje a gente fala então sobre fotossíntese, que no fim das contas é um processo parecido com respiração celular, só que ocorrendo com as plantas. Mas vocês vão ver que a ideia, mais ou menos, é a mesma, tá? Não tem muita... Lógico, tem diferença porque são dois organismos diferentes, são duas estruturas envolvidas diferentes. Mas no fim das contas, ao final de tudo, você está sempre produzindo o quê? Energia ou produzindo meios para manter aquele organismo funcionando, tá? Seja na respiração celular das suas células, que vai estar lá produzindo energia, produzindo ATP, para que você possa estar agora sentado na cadeira e estudando, ok? Piscando os olhos, fazendo o cérebro funcionar e trabalhar enlouquecidamente, seja para a plantinha lá fora da tua casa lá, que tem que crescer, para crescer precisa de glicose, e aí você tem a produção de matéria orgânica, de alimento para essa planta, tá? Então, independente do processo, é sempre no sentido de manter aquele organismo vivo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui na fotossíntese. Quando a gente falou agora um pouco de independente se é animal, se é planta, tudo mais, no fim das contas a gente tem que lembrar, é bom sempre lembrar disso, né? Que você tem dois tipos de nutrição, né, dos organismos. Você tem uma nutrição heterótrofa ou heterotrófica, tá? Que é o que a gente faz, por exemplo, você aí que acabou de almoçar ou acabou de tomar café, independe de que hora você esteja vendo esse vídeo, tá? Você se alimentou de algo, se alimentou de algum organismo que estava morto, que seja, ou se alimentou de um outro organismo, tá? Você comeu pão, você comeu ovo, você comeu carne ou você não comeu carne, tá? Você só comeu folha, não importa, tá? Você tem um tipo de nutrição heterótrofa ou heterotrófica. E você tem, como o caso das plantas, o que acontece de nutrição autotrófica ou autótrofa, ou seja, uma produção pessoal, uma produção individual, uma produção própria de energia, uma produção própria de alimento. Beleza? Tá? Então, a gente está falando aqui de produção agora. Vamos manter o foco agora na parte autotrófica, na parte das plantas. Beleza? Plantas, algas, fotossintetizantes, não importa. Tá bom? Então, olha só. Primeiro, a ideia da fotossíntese é isso. É transformar energia luminosa em energia química. Tá? Energia luminosa e energia química. Luz solar em ATP. Tudo bem?
A diferença vai recair nisso aqui. Se antes na reprodução celular, na respiração celular, você tinha a ingestão de glicose, a glicose entrando no processo, e a glicose vinha da sua alimentação, aqui o que você tem é energia luminosa. E a transformação dela em energia química. Tá certo? Tá tranquilo aí? Tá tranquila? Então vamos lá. É bom sempre lembrar onde acontece, né? Nos procariontes vai acontecer no próprio citosol, porque a célula procarionte não tem muita coisa, né? Então não dá para esperar muito dela, né? Então no citosol ali tá funcionando, tá beleza. Nas células eucariontes, que é o que vai manter o foco aqui dessa aula, vai acontecer nos cloroplastos. Lembra que eu falei? Pega outro vídeo, pega o vídeo de respiração celular, se você não viu ainda, calma que você vai ver. Se você já viu, volta lá e dá uma olhada de novo. Tem um momento que a gente fala sobre mitocôndrias de um lado, cloroplastos do outro. Tá? O cloroplasto, ele pega a luz e transforma em glicose. A mitocôndria pega uma glicose e transforma diretamente em energia. Tá? Então, no caso a fotossíntese, então vai ocorrer nos cloroplastos, da mesma forma que a respiração celular acontece nas mitocôndrias. Tudo bem? Tranquilo? Tranquila? Então segue comigo. Basicamente, a sua não, né? Basicamente a fotossíntese tem essa fórmula aqui. E é de novo uma coisa muito legal de ver. Olha, cara, que espetáculo de fórmula. Você olha assim, meu Pai eterno, como eu consigo entender isso? Como a gente consegue entender isso? É simples. Vamos lá. Primeira coisa, você tem, gás carbônico. Vamos lá. Você tem água. Com a presença de luz, você vai gerar nesse processo glicose. A água ainda, né? No fim das contas, você acaba gerando, né? Em algumas fórmulas nem tem, tá? Em algumas fórmulas nem vai ter aqui, só vai ter água aqui. Aliás, mentira, não vai ter aqui só, tá? Mas em algumas fórmulas mais completas você tem água aqui também, então não se preocupa. Mas aqui tá errado. Não, tá certo também, tá? É que como você usa 6, sobra 6, então você acaba tirando algumas vezes aqui, só deixando aqui as 6 águas. Mas às vezes fica se perguntando, mas de onde vem essa água, pelo amor de Deus? Tá aqui. Tá? Então volta comigo. Gás carbônico, água e luz. As 3 coisas. Gás carbônico, água e luz. Vai gerar o quê? Produção de glicose. Água também, tá? E oxigênio. Ué, é complicado? Não. Vê. Você tem uma planta em casa. Eu vou ter que me ajeitar aqui, porque não é possível que você esteja achando isso uma coisa complicada. Vem comigo. Você tem uma planta em casa. Teoricamente, a não ser que seja um cacto, sabe? Você tem que molhar essa planta, tá? Para essa planta estar funcionando, qual é uma das grandes funções da fotossíntese? É produção de quê? Para a gente, produção de quê? Oxigênio. Se você tira a cobertura vegetal, se você retirasse as algas fotossintetizantes, se você derruba toda a Amazônia, derruba toda a Mata Atlântica, derruba tudo que é planta, você não vai ter o que no nosso planeta? Oxigênio, tá? Então, um dos motivos de você fazer fotossíntese, melhor, um dos motivos de você proteger o meio ambiente, proteger as florestas, proteger os oceanos, é porque nesses ambientes você tem o quê? Organismos fotossintetizantes. E para que serve um organismo fotossintetizante para a gente? Produção de oxigênio, tá? Então vamos lá. A gente, quando está respirando, libera o quê? Gás carbônico. A gente puxa o oxigênio para dentro, libera gás carbônico. Esse gás carbônico está sendo liberado, tá? Ele é pego junto com a água. Então, assim, a plantinha da sua casa aí, você está liberando gás carbônico e respirando. Esse gás carbônico que você está soltando, ela vai pegar. Junto com a água que você aguou, ou mesmo a água do vapor de água que existe no ambiente, tá? Você juntou aqui, beleza. Mas para ter fotossíntese tem que ter o quê?
luz. Tem que ter luz solar. Então você pega a planta e coloca, pum, no sol. Agora você tem gás carbônico, você tem água, que você molhou ela, e você tem luz solar. Ah, nossa, ela cresceu, nossa, como minha planta cresceu. Lógico, se você deu esses 3 para ela, já era. Vai gerar glicose. Tá? Vai gerar glicose, vai gerar água e vai gerar oxigênio, e para a gente é o que é mais legal. Tá? Então o processo aqui de fotossíntese é esse. Gás carbônico, água e luz, tá? Gera lá atrás glicose e oxigênio. Glicose para a planta e oxigênio é liberado, vai para o ambiente. E aí a gente, nós, organismos aeróbios, utilizamos, tá? Para sobreviver. E vê como uma coisa é interligada, vê que massa. Esse oxigênio que é liberado aqui, você vai utilizar para produzir a sua energia, tá? E aí no processo de produção de energia, no processo de metabolismo celular, você libera gás carbônico, que é utilizado pela planta, que no processo de produção de energia dela, libera oxigênio, que você utiliza. No seu processo, você libera gás carbônico, que ela utiliza. Viu que massa? É tudo interligado, cara. É tudo interligado. Natureza não tem brincadeira não, passarinho, passarinha. É assim, ó. Um ciclo, são vários ciclos juntos, tá? Então vamos lá. Falando então dos cloroplastos, né, onde acontece a fotossíntese, beleza? Os cloroplastos vão estar lá na membrana das células vegetais, tá bom? Beleza. Nos cloroplastos tem, ó, a gente está falando aqui de clorofila, tá? A clorofila, ela vai funcionar aqui, né? Você tem ela dá essa coloração esverdeada, né, para a planta. A clorofila vai absorver energia luminosa, tá? E essa energia luminosa vai ser utilizada para ativar todo o processo lá de fotossíntese, todo o processo, tá, de produção de energia. Tá bom? Se você não tem clorofila, você não tem absorção dessa energia luminosa. Se você não tem energia luminosa, você não tem a produção, a realização da fotossíntese. Foi até uma questão que eu lembrei agora, acabei de lembrar. Tem uma questão que fala justamente isso, né? Se você colocar a planta dentro de um ambiente escuro, com uma luz assim, assado. Eu vou trazer essa questão para vocês depois. Mas se alguém já passou por essa questão, você vai lembrar do que eu estou falando, tá? Você pode colocar a clorofila que for nessa planta. Se não tiver luz, não tem fotossíntese. O contrário também é verdade. Você pode pegar uma planta, se por algum motivo você conseguisse tirar a clorofila dela, tá? Se você tirasse a clorofila do processo, você pode colocar a luz o que for, você pode colocar o sol na cara dessa planta, não importa, ela não ia fazer fotossíntese, tá? Então, uma combinação aqui, luminosidade, luz solar, chegando a clorofila, pô, absorve essa energia, tá? Luminosa e ativa o processo de fotossíntese, tá? No cloroplasto você tem várias estruturas internas, né? Mas basicamente você tem os tilacoides aqui, tá? Essas estruturas parecem um monte de moedinha em cima da outra, tá? Nos tilacoides é que está a clorofila, tá? Então nos tilacoides vai ter a clorofila, na clorofila que você vai ter a absorção da energia luminosa, beleza? No meio do caminho entre as estruturas do cloroplasto, você vai ter também enzimas que vão atuar, por exemplo, vão auxiliar nesse processo de fotossíntese, tá? Mas basicamente a grande pancada, né, a grande recepção de material luminoso vai ser lá nos tilacoides. Tudo bem? Lá no tilacoide tem a clorofila, então ali que você vai ter todo o processo de ativação de fotossíntese. Então vamos lá. Só que assim, antes, deixa eu me intrometer. Eu vou me intrometer, o pessoal de física pode querer me bater depois, mas eu vou me intrometer aqui rapidinho com um pouco que eu sei de física. Pessoal, por que a gente vê uma planta da cor verde? Você já parou a pensar nisso? E assim, não são todas, né? Assim, 90% lá é verde, mas você tem as plantas que são meio avermelhadas,
você tem aquela planta amarela, tá? Mas por que no básico, no geral aqui, você sempre enxerga como verde? A luz que a gente tem, a luz branca, né? Lembra isso lá em física, lá no nono ano, tá? A luz, na verdade, branca, ela é a junção de vários comprimentos de onda, vários feixes de luz diferentes, tá? Então você tem aqui, lógico, tem um monte de feixes de luz, mas o que a gente enxerga tem um determinado limite aqui, tá? Então vai do mais ou menos 700, quase 800 nanômetros, né, de comprimento, até cerca de 400 nanômetros de comprimento. Vermelho e violeta, tá? E no meio do caminho você vai ter as várias faixas de azul, faixa de verde, faixa de amarelo, laranja. Depois disso você tem o infravermelho ou o ultravioleta, tá? A gente para aqui, a gente consegue enxergar, tá nessa faixa aqui entre o violeta e o vermelho. Quando você junta tudo, você tem a luz branca, que essa luz está clareando essa imagem belíssima que vocês estão vendo aqui, e a luz está clareando aí fora o ambiente que você está assistindo essa aula, se você estiver durante o dia. Se estiver durante a noite, não, né? Mas aí também você quer muita coisa, né? Quer luz. Então foi horrível essa. Mas olha só, alguns conseguem menos do que isso. A abelha consegue ver aqui no ultravioleta, tá? Você tem aqueles óculos de infravermelho, o que seja. Mas o seu olho, ela vê dentro dessa faixa aqui. O que acontece? Todos esses feixes estão juntos formando a luz branca. Só que quando bate num determinado local, tá? Esses feixes, eles vão ser absorvidos, tá? Você só vai enxergar a cor de um objeto se aquele feixe de luz não for absorvido por aquele objeto. Tá? Então, por exemplo, você está vendo algo aí na sua casa vermelho? Procure aí rapidinho. Achou ali um vermelho? Pronto. Aquilo que você está vendo vermelho, na verdade todos esses feixes de luz bateram nesse objeto, mas só o feixe vermelho está voltando. Então, só o feixe vermelho você está enxergando. Por isso que é vermelho, tá? Das folhas, a mesma coisa. Você enxerga verde porque todos os feixes de luz que juntos formam luz branca estão chegando nessa folha, tá? Só que o verde está voltando. Tem que é interessante, né? Você imaginaria o contrário, né? Você é verde porque o verde está ficando. Não, o verde está voltando. Tá? Pelo verde estar voltando, você enxerga aquela estrutura como verde. Tá? Então, olha só. Você tem tipos diferentes de clorofila. Tá? E cada clorofila A, clorofila B, ou os carotenoides, por exemplo, que estão nessas frutas, nesses legumes alaranjados, avermelhados, tomate, cenoura, tá? Seja os carotenoides, seja a clorofila A, clorofila B, tá? Ela absorve diferentes comprimentos de onda, tá? E esses comprimentos de onda vão ser utilizados para ativação do processo de fotossíntese, tá? Então, ó, a clorofila A aqui, ó, ela pega mais ou menos 400, 420 nanômetros, a clorofila B quase 500, e os carotenoides estão variando ali entre 400 e 500 e por aí vai. Depois, você tem a clorofila A pegando quase 700 nanômetros. É como se a clorofila pegasse ou essa ponta ou essa ponta. A clorofila A pega essas duas pontas de comprimento de onda. A clorofila B pega esse comprimentozinho aqui e por aí vai, tá? O importante é que os comprimentos de onda estão chegando no cloroplasto, estão chegando na clorofila, tá? E aí eles são absorvidos. Por que eu estou falando desses comprimentos de onda 400, 500, 600, 700? Porque no processo de fotossíntese você tem os fotossistemas, tá? Você tem o fotossistema 1 e o fotossistema 2. O fotossistema 1, que esse fotossistema aqui vocês estão vendo, tá? Ele funciona, ele é ativado quando ele recebe luz no comprimento de 700 ou cerca de 700 nanômetros, tá? Já o fotossistema 2, ele é ativado quando ele recebe luz, tá? No comprimento de onda de 680 nanômetros, tá? E aí você lembra, se eu voltar aqui um pouquinho, ó,
680, 700. Tá? Isso aqui, para a planta que você está vendo, essa planta verdinha aí, isso aqui é absorvido. Tá? Isso aqui retorna. Por isso você consegue ver a planta e a planta fica verde. Ok? Ou fica verde, ou fica amarela, tá? Ou fica avermelhada, beleza? Mas fica sempre nessa faixa aqui. E aí, ativando, e para que esse fotossistema? Porque nesses fotossistemas é que você vai ter os elétrons, que veio lá da energia luminosa, né? Os elétrons se movendo ali naquele fotossistema, e aí esse movimento é muito semelhante com o que a gente viu em respiração celular, o elétron ativando o processo, né, das cadeias, das proteínas transportadoras, né, de elétrons. Os elétrons vão passando ali e ativando, tá? Aqui é a mesma coisa. Essa energia luminosa vai chegando, os elétrons que vêm chegando nessa energia luminosa, que são absorvidos, né? Eles vão ativando esses fotossistemas. E aí, esses fotossistemas ativados, você tem um processo de fotossíntese rolando, tá? Vê só. A fotossíntese tem duas partes, tá? Tem uma fase clara e uma fase escura. E o nome já diz, né, galerinha? A fase clara ocorre durante o dia e a fase escura ocorre durante a noite. Ou você achou, pelo amor de Deus, que a planta dormia também, né, cara? Não. A planta tá lá o tempo todo, produzindo uma coisa, produzindo outra, para se manter, tá? A gente, de certa forma, a gente também faz, né? A gente descansa para poder ter acúmulo de energia. É basicamente o que ela faz também, tá? Tem a fase clara e a fase escura. A fase clara, ou a fase fotoquímica, você tem produção de ATP. E a fase escura, ou fase química, você tem produção de glicose, tá? E é legal porque elas se complementam, tá? Na fase escura produz ATP, a fase clara produz ATP, a fase escura produz glicose. Essa glicose vai ser utilizada na fase clara. Esse ATP aqui vai ser utilizado na fase escura e assim vai se intercalando. Beleza? Então lembra? Fase clara, fase escura, fotoquímica e etapa química. Ok? Vamos lá. Uau, espetáculo essa imagem. Olha só, na fase clara, é aquela fase que eu falei para vocês que é muito semelhante ao que acontece na respiração celular, tá? Você tem aqui, ó, PS2, PS1, fotossistema 2, 680, fotossistema 1, 700. A ideia é muito semelhante da respiração celular, tá? Por quê? Aqui você tem a diferença é que lá na respiração celular, quando chega na cadeia respiratória, na cadeia lá no final, você tem aqui liberação de hidrogênio que veio lá do FAD e do NAD, tá? Aquelas moléculas transportadoras de hidrogênio. Aqui o que você tem? Hidrogênio vindo de quem? Da água. Por isso que tem que ter água para ter fotossíntese, tá? Então, a água está participando aqui, ó. Esse primeiro fotossistema quebra essa água, libera o quê? Hidrogênio, tá? No outro processo, vai e continua, tanto no fotossistema 2 quanto no fotossistema 1, tá? No fim das contas, o que acontece? Você tem aqui a quebra da água para ver o quê? Liberação de hidrogênio livre, tá? De um hidrogênio aqui. Só que lógico, né, galera? Não é um hidrogênio só, né? Você tem a quebra o tempo todo de água aqui, o tempo todo, e vai acumulando hidrogênio, tá? Esse hidrogênio vai sendo acumulado aqui embaixo, tá? Esse hidrogênio vai sendo acumulado. Como aqui vai ficar muito concentrado, a tendência é ele ir para o meio menos concentrado, tá? E aí, lembra lá na cadeia respiratória, você tinha oxigênio concentrado e hidrogênio concentrado, e tinha que passar, só tinha um jeito de passar para o lado menos concentrado, que era por meio da ATP sintase. Lembra disso? É exatamente a mesma coisa aqui, tá? Você tem liberação de hidrogênio livre aqui, ó, de íons de hidrogênio, tá? Que vinha na quebra da água, vai acumulando. E ele, para passar para o outro lado da membrana aqui, ó, o único lugar que tem menos hidrogênio do que lá de cá, a concentração é mais baixa, só tem um jeito de passar, que é por meio da ATP sintase. Também aqui, tá? Então, cada vez que vai passando hidrogênio, vai ativação de formação, geração de ATP.
Beleza? A ideia é a mesma, cadeia respiratória e esse processo da fase clara, a ideia é a mesma, tá? É concentrar hidrogênio num canto para que ele seja forçado a passar para o outro, menos concentrado, mas só pode passar por meio da ATP sintase. E aí, quando passa na ATP sintase, você tem a ativação da ATP sintase. Essa ativação dela faz linkar esse fosfato inorgânico que estava solto e transformar de novo em ATP. Beleza? Essa é a fase clara. Basicamente isso. Água, gás carbônico, beleza. Vamos aqui, ó, ativando, vão liberando aqui hidrogênio, joga hidrogênio aqui por dentro, formou ATP. Tá? Essa é a fase clara do processo. Tudo bem? Na fase escura, é o famoso ciclo de Calvin-Benson. A gente vai encontrar como ciclo de Calvin-Benson, não importa. Tá? Nessa fase, ela é um pouquinho mais esquisita, vamos dizer assim, mais complicada, tá? Porque, primeiro, você agora tem uma outra função aqui. Se a função da fase clara era produzir ATP, tá? Por meio da movimentação de íons de hidrogênio pela ATP sintase, tá? Agora o que você vai ter o quê? Produção de glicose. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é que nesse ciclo de Calvin-Benson, você tem uma estrutura, um composto, né, chamado de ribulose 1,5-bifosfato carboxilase, também conhecido como rubisco. A rubisco ela vai entrar justamente, lembra que eu falei que para ter o processo de fotossíntese, independente de fase clara ou escura, tem que ter água e gás carbônico? Beleza. A água foi usada aqui, ó. Na quebra da água sai oxigênio, tá? O gás, oxigênio, ó, hidrogênio. O gás carbônico vai entrar aqui, ó, na produção de glicose, tá? Você vai no ciclo de Calvin, ele pega o gás carbônico, tá? E reage com a rubisco. Reagiu com a rubisco, pá, começa o processo de produção de glicose, tá? Você tem ATP gasto, então lembra, de manhã você produz ATP e absorve gás carbônico. Para de noite você pegar o ATP que você produziu, mais o gás carbônico que você absorveu, tá? Que você guardou, e aí você vai produzir ao final o quê? Açúcar, glicose, tá? O gás carbônico que você pegou lá de manhã, você utiliza com a rubisco. Reagiu? Beleza. Vai formar, ó, PGA ou G3P ou GPA, como você encontra no seu material, tá? Que é basicamente gliceraldeído 3-fosfato. Tudo bem? Beleza. No processo aqui, você tem gasto de energia. Energia que você produziu de manhã, tá? Então, produção de energia vai gerar aqui ao final, ó, o G3P que eu falei, gliceraldeído 3-fosfato, e esse gliceraldeído vai continuar sendo reduzido até gerar o quê? Açúcar, tá? Esse açúcar, essa glicose, você vai utilizar, tá bom? Só que, lógico, é um ciclo, né, cara? Você não pode chegar a parar na glicose e acabar o processo. Você continua com a regeneração, tá? Do primeiro processo aqui da ribulose aqui, e com isso você tem novamente produção de ATP, tá? Para recomeçar todo o processo. Beleza? Então assim, você começa gás carbônico, gasta energia. Aqui você libera, você reage, no final você produz açúcar, depois você retorna toda a cadeia aqui para começar tudo de novo. Tá? Então, esse é a fase escura, a etapa química da fotossíntese, que é justamente você produzir o quê? Glicose. E essa glicose é utilizada pela planta para nutrição, tá? Para ela crescer. Vai ser utilizada na cadeia alimentar, afinal, os organismos que estão
que são herbívoros ou onívoros, vão utilizar dessa glicose para sua alimentação, tá? Ou podem ser estocados, como por exemplo, estocados como amido, tá? Então, nesse processo aqui da fase escura, é que você tem essa produção de glicose, a produção de material nutritivo para aquela planta. Enquanto na fase clara, você tem o quê? A produção, basicamente, né? A produção de ATP, produção de energia que vai ser utilizada na segunda fase, na fase escura, tá? Lógico, você tem algumas situações um pouco discrepantes, tá? Quando você vai ver aquela parte de metabolismo vegetal, de plantas C3, plantas C4, plantas CAN, né? Metabolismo das crassuláceas, você vai ter algumas diferenças com relação a esse processo, tá? Mas no geral, basicamente a fase fotoquímica, utilizando luz, utilizando energia luminosa para ativar os fotossistemas e com isso haver o funcionamento da ATP sintase, tá? E a produção de ATP, beleza? E esse ATP produzido é utilizado posteriormente na fase escura, tá? Na fase escura, na fase de química, onde vai haver a produção de glicose, tá? É uma comparação, não é das melhores comparações, mas enfim, é meio que, já sei que faz atividade física, faz musculação, que seja, fazia, né? Tá tentando voltar agora com essa coisa toda da pandemia. Já ouviu falar que a musculatura cresce não na ação, mas no descanso. Você faz atividade física, tá? Mas precisa descansar depois. Não importa, não importa. Se você for olhar, eu sempre falo para os meus alunos, se você pegar o treinamento, por exemplo, daquele ator, que eu sempre esqueço o nome dele, que fez o Thor, ele antes de fazer o papel do Thor, ele era definido, beleza, mas era magro, tá? E aí ele ficou gigantesco para fazer o Thor. O treinamento dele, cara, você imagina que ele passou, sabe, 5 horas, 6 horas por dia pegando peso. Nada, 2 horinhas. Só. O resto é descanso, tá? Porque aí no descanso você tinha a recuperação muscular e você tinha o crescimento muscular. Aqui, fazendo a comparação meio forçada, mas espero que você entenda. Aqui é o mesmo processo. De manhã, você tem toda aquela agressão, né, da luz solar, que, convenhamos, não é toda planta que aguenta, né? Mas você tem a luminosidade chegando ali, a energia luminosa chegando ali, tá? E aí essa energia luminosa precisa estar lá para produzir ATP, tá? Para quê? Para que à noite, na hora que você não tenha luz, agora sim, já que eu não tenho luz atuando diretamente em mim aqui, tá? Eu posso direcionar a minha energia para a produção de alimento, tá? De manhã você tem que ficar ligado, por exemplo, nos cloroplastos, nos estômatos, tá? O estômago não pode ficar muito aberto, senão você perde vapor de água para fora, tem que fechar, mas aí se fechar, você reduz a passagem de gases, é todo um processo, tá? À noite é mais tranquilo. Então, à noite é a hora do descanso. Beleza, então eu vou descansar agora. O que eu vou fazer? Eu vou começar a produzir energia produzir glicose com a energia que estava disponível para mim. Tá? Que eu consegui produzir durante o dia, durante toda aquela agonia, durante o dia. Tá? Então, você tem esse processo funcionando de manhã e à noite. Tá? Então, só para deixar mais aberto aí para vocês estão vendo aqui, ó, gás carbônico, a entrada com o rubisco, o gasto de energia e ao final, tá? Gliceraldeído 3-fosfato produzindo aqui de um lado açúcar e depois voltando aqui, tá? Para poder reativar todo o processo do ciclo de Calvin, tá? Do processo de produção de glicose. Ok?
Como geralzão aqui do processo, tá? Fase clara, fase escura. Beleza? Fase clara aqui, ó, ocorrendo aqui nos tilacoides, entrando água, saindo oxigênio, tá? E ó, produzindo aqui, ó, perdão, produzindo aqui em cima, produzindo aqui ATP, tá? E lógico, você vai ter também NADPH, que lembra, não importa se NA, NAD, FAD ou NADP, são todas moléculas carregadoras de hidrogênio, tá? Aqui em cima você tem ATP sendo produzido, hidrogênio sendo carregado, tá? E aqui na fase escura, chamado de ciclo das pentoses também, tá? Você tem, ó, a produção de aqui gliceraldeído, que vai originar glicose, tá? E voltando aqui, ADP, adenosina difosfato, que vai se transformar em trifosfato. Ou seja, você aqui gasta energia para produzir glicose, tá? E aqui, na fase clara, você produz energia para ser utilizado à noite. Então fica sempre nesse ciclo. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Produz energia, gasta energia, produz glicose. Volta o ADP, produz energia, gasta energia, produz glicose. Beleza, pessoal? Tranquilos, tranquilas, tá? Eu acho que é isso. De novo, se tiver alguma dúvida, tá? É bom sempre, pega depois lá, pega uma formulinha do processo de respiração celular, principalmente lá da cadeia respiratória, tá? Compara aqui com a fase clara, você vai ver que são muito semelhantes, tá? Depois, volta lá de novo, vê onde entra a glicose no processo de respiração celular e vê onde entra a glicose aqui, tá? Você encaixa os dois aqui, você vai perceber que no fim das contas, tanto a respiração celular quanto a fotossíntese, elas têm similaridades no processo, porque no fim das contas elas têm a mesma função, produzir energia, tá? Para que todo o organismo esteja funcionando. Na célula animal, nas mitocôndrias, mais propriamente dita, você vai ter a quebra da glicose para produzir energia. No caso das plantas, você vai ter a quebra de energia para produzir glicose. Então, a grande diferença é aqui. O cloroplasto, ela pega energia e transforma em glicose. A mitocôndria pega a glicose e transforma em energia. Beleza? No caso da fotossíntese, só lembrando aqui, ó, voltar um segundinho aqui. Isso. Para que ocorra, você tem que ter o quê? Gás carbônico, tem que ter água, claro, e tem que ter luz. Esse gás carbônico normalmente vem do quê? Ah, gás carbônico atmosférico, Mas, por exemplo, quem libera muito gás carbônico para a atmosfera? Nós, seres aeróbios, que utilizamos o oxigênio e liberamos o gás carbônico, tá? No resultado, você tem glicose e oxigênio. Beleza, galera? Gente, fiquem bem, fiquem em paz. Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, manda mensagem lá. Valeu? Bom descanso. Tchau, tchau.